E hoje vamos falar de Google, o gigante tecnológico e favorito de muitos investidores Big Tech, que está prestes a fazer um stock split no dia 18 de julho de 2022 e poderia ser uma oportunidade de entrada para muitos pequenos investidores. Agora bem, merece uma análise. É de fato uma oportunidade ou poderia ser uma armadilha? Vamos ouvir. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso Highlights da semana e hoje mudamos um pouquinho a configuração do programa para falarmos de Google. Meu nome é Johnny Bruns e se essa é a primeira vez que você está vendo, que você chegou agora nesse canal, te convido a que dê like no sininho aqui embaixo, se inscreva ao canal e compartilhe com seus amigos. E vamos falar de Google porque temos a necessidade com essa correção de mercado de falarmos das Big Tech. Sim? As Big Tech geralmente têm, obviamente, um histórico muito menor de empresas King Dividend, right? Tipo Coca-Cola, que vem pagando dividendos, né? Há muitos anos, Procter & Gamble. As tecnológicas têm muito menos experiência com cenários macro como esse. Por exemplo, uma recessão. Então, Google, por exemplo, começou o projeto lá pelo ano 96, 97 ele muda o nome e 98 de fato passa a ser a Google que nós hoje conhecemos com todas as mudanças que teve no meio e foi composta de fato como companhia. Então, o que acontece com a Google é que o investidor, quando ele olha para um cenário recessivo, de uma recessão econômica, não é de fato a empresa, uma Big Tech, uma empresa onde ele vai querer se posicionar. Ele gostaria de ter posições da sua carteira em renda fixa e aquilo que estiver em renda variável, a tendência vai ser a migrar para companhias que sejam muito mais estáveis e que já tenham passado por esse tipo de cenários, onde o investidor possa ter menos volatilidade, menor risco e possa se sentir mais confortável de passar por aquela etapa. Nós entendemos que a economia é cíclica e que esses estágios do ciclo também vão passar. Sim? Então, falando um pouco para aquelas pessoas que creem que uma queda, por exemplo, de 20%, 25%, 30% é o fim do mundo, a realidade é que não. O mercado tem ciclos, a economia tem ciclos, e o importante é a gente diversificar a nossa carteira, ter um portfólio que nos deixe tranquilos na hora de executar nossa estratégia e passar por esses ciclos aproveitando da melhor maneira as altas e baixas, os swings que o mercado entrega. Então, falando de Google, a gente vem de um cenário macro onde nós tivemos aí, vou compartilhar aqui a tela com vocês, nós tivemos pousa aqui na crise de 2020, né? Se a gente pega desde a mínima aqui, praticamente em março, nós tivemos um papel que foi dos $1.000, $1.000 até os $3.000. Então nós tivemos aí 200%, dos $1.000 aos $3.000. Se a gente, vou até reduzir um pouquinho aqui para vocês conseguirem olhar direitinho, $3.000. Se a gente olha a correção que teve o papel desde a máxima, tá, até a mínima dessa correção foi 32%, e se a gente olha até o preço de hoje, que está em 2.350, nós tivemos aí uma correção de 22%. Tá? Então, toda essa correção que a gente viu aqui, temos que lembrar que a gente tinha um cenário macro, onde, principalmente no mundo todo, mas aqui nos Estados Unidos, nós tivemos aqueles stimulus checks, sim, onde o dinheiro era praticamente de graça, uma taxa de juros muito baixa, e a taxa de juros, você consegue ver o movimento da taxa de juros refletir exatamente na renda variável. Você consegue ver esse reflexo dos movimentos da taxa de juros na renda variável. Então, assim, essa não é uma casualidade que nessa temporada de dinheiro de graça, nós conseguimos hoje enxergar como foi esse crescimento e esse movimento nas tech. Além disso, nós tivemos no mercado todo, né? Mas nas tech especificamente nós vimos essas puxadas, né? Praticamente sem correções ou com correções bem menores. Por outro lado, nós tivemos uma mudança de hábitos por causa da pandemia lá. Tivemos uma mudança de hábitos de pessoas consumindo muito mais produtos tecnológicos,
muito mais internet, muito mais streaming e, obviamente, muita mais publicidade, que vem a ser o principal, junto com a estrutura de cloud que o Google tem, né? E o principal business, né? A publicidade deles. E isso nos leva não só a toda essa alta e a todos esses, compartilhando aqui com vocês, a todos esses earnings. Se a gente olha aqui os earnings, a maioria dos earnings foram no campo positivo, acompanhando esse movimento de contexto, não só de preço das ações, sino também dos serviços que a Google estava brindando e a mudança de hábitos da sociedade. E nós tivemos todo esse movimento de alta aqui, acompanhando, obviamente, o resultado pelos earnings, tá? Aí, de repente, nós começamos uma correção no gráfico, a gente começa a ver e temos esse earnings aqui, onde foi menor do esperado. Aí, o que acontece? Quando a gente olha para essa correção aqui, na verdade, pessoal, como eu falei no começo, não é nada demais, tá? Tipo, o que está vendo aqui é uma perna de alta imensa, e aqui uma correção que agora já virou, obviamente, tendência de baixa. Sim, a gente já vê uma tendência de baixa nisso aqui, mas isso aqui não é anormal. O que estamos vendo é uma volta, na verdade, à normalidade do que foi todos esses resultados e o crescimento da empresa desde 2020, dessa mínima, sim, até agora 2022, que começou essa correção. Então, nós temos hoje um contexto macro, onde temos o ajuste, sim, através da taxa de juros, sim, o aperto monetário. Nós temos também a guerra Rússia e Ucrânia. Nós temos também problemas de supply, sim, no mundo todo. Isso, de fato, acaba afetando a economia e, de fato, acaba afetando o Google em si, porque, especificamente, por exemplo, nesse último earnings, eles estavam falando que teve um crescimento de outras plataformas, como o TikTok, por exemplo, que estavam gerando um tipo de concorrência, né, na hora da receita, mas que também eles estavam vendo uma diminuição na receita da publicidade em YouTube, sim, por exemplo. Então, assim, agora, essa receita é um problema, essa diminuição na receita é um problema intrínseco da empresa, é um problema que, na verdade, o que está transmitindo um problema da empresa em si, dos fundamentos da empresa, e a realidade é que não. O contexto, ele vai afetar, obviamente, a companhia. Então, isso aqui é o que poderia estar sendo uma correção. Agora, tem uma questão. Na hora da gente falar de valuation, sim, se a gente olha os números, por exemplo, de fato, o pessoal recomenda esse site aqui para vocês olharem, ticker.com. É bem interessante para vocês olharem as informações. Vocês podem começar desde um overview, tá, da companhia, mas também tem informação financeira. Se a gente olha, por exemplo, o valuation da empresa, a gente vê números realmente muito sólidos, tá? O PS 5.07, a gente está olhando um 20.26 no PE. Então, assim, não é uma questão de solidez da empresa. Isso aqui, aprovado. A gente vê que realmente a empresa consegue pagar suas dívidas. A gente consegue ver o EBITDA, por exemplo, 11.77. É uma empresa que tem solidez, tá? Que realmente é sólida. É uma empresa que poderia tranquilamente financiar novos projetos, coisa que está fazendo. E não é uma empresa que tenha mudado, como fez o Facebook, a sua essência na questão dos business que ela está fazendo, sim? Então, essas coisas a mim me passam uma tranquilidade de que o caminho se mantém, que aqueles projetos ainda continuam estando, obviamente vão sofrer modificações, mas a essência daquele caminho continua sendo a mesma. Então, vamos lá. Você tem uma empresa sólida que está sendo afetada por um cenário global, o que é normal, é um ambiente de muito crescimento, que poderia realmente atingir crescimento e níveis, potencial de crescimento, níveis que ainda a gente não conhece, que podem ser desenvolvidos através da internet e tudo, e na verdade o mundo, o digital. Essa migração ao digital realmente traz um fluxo de caixa muito forte a respeito das publicidades. Então, como modelo de negócio, ele ainda parece sustentável. Agora bem, nós chegamos com tudo isso a
dia 18 de julho, agora que teremos o split, sim? 18 de julho de 2022. Então, falando um pouco do split, esse split vai ser 20-1, tá? 20-1. Então, o que significa 20-1? Que se você tem ação de Amazon comprada aí, vamos lá, $3.000 porque você comprou aqui em cima, achando que ele ia continuar e tudo mais. Agora, isso não muda a valuation da empresa, tá? Não muda. Mas agora você vai ter 20 ações, na verdade, de $150, tá? Então, por exemplo, se você comprou a 2.000, tá? Não chegou, na verdade, deixa eu ver se chegou exatamente nesse nível, não chegou nesse candle. A mínima foi 2.044, sim, mas praticamente isso, 2.000, você vai ter 20 ações de Google a 100, correto? Então, o que acontece geralmente nos split? Nos split, a gente vê uma puxada, sim? Geralmente vê um movimento bullish. Por quê? Porque tem um fluxo de investidores que não estão conseguindo comprar hoje e conseguiriam comprar a $100. Estão comigo? Por quê? Para você comprar hoje uma ação de Google, você precisa de $2.300, $1.400, tá? Não é todo mundo que pode ter acesso e também não é todo mundo que consegue partilhar sua carteira de investimentos de maneira que ela consiga, de fato, ter uma posição, por exemplo, ampla em Google, que consiga, por exemplo, trabalhar com opções, tá? Com 100 shares para poder realizar operações com opções, com options, aqui nos Estados Unidos. Então, isso aí, de fato, geraria um movimento a priori bullish, sim? Johnny, isso aí se mantém no tempo? Não, pessoal, vamos lá. Tem duas coisas, gráfico, tá? E fundamentos. Os fundamentos são bons, mas se a empresa mudar essas coisas que a gente está falando e começar a operar de maneira negativa, a gente vai ver justamente que isso vai ser trasladado no preço. Além disso, temos o cenário macro, que se a gente começa a ver um aperto maior na taxa de juros, a gente vai também ver isso refletido no mercado, no mercado financeiro. E, por outro lado, a gente tem também a questão do gráfico para a gente definir aqueles pontos de entrada e saída. Então, sabendo que tem bons fundamentos, poderia, com esse split, ser uma possibilidade para aquele primeiro investidor, para aquele pequeno investidor, aquele que está começando, tranquilamente. É uma ação sumamente interessante. O projeto detrás da Google é muito interessante, Alphabet, right? É muito interessante, tem muito potencial, mas tem que ter muito cuidado para que não seja especulação, tá? De curto prazo, nesse split, esperando, vou entrar no curto prazo só para aproveitar o momento do split. Olha, eu acho que Google merece uma porção na sua carteira, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e de venda, mas sim de caráter educacional, mas você poderia considerar a ação de Google numa porção, uma porcentagem na sua carteira para o longo prazo, tranquilamente, porque o potencial dela é bom. Dito isso, se você vai operar no curto prazo, espera a confirmação através do gráfico, sim? Que é o que a gente sempre fala de realmente ter pontos, um sistema de trading específico, com pontos exatos de entrada e de saída. Mas do ponto de vista financeiro e pensando no longo prazo, médio e longo prazo, Google continua sendo uma empresa de muito, muito potencial. Agora bem, esse split em muitos lugares também pode ser utilizado, e isso aqui é um warning, que vocês, um chamado de atenção que vocês têm que prestar uma especial atenção nisso, justamente para gerar esse efeito bullish e mostrar de alguma maneira que ao investidor que ele pode ter acesso e de alguma maneira a pessoa acaba confundindo o valuation da empresa, tá? E o valuation não muda. O valuation não muda. A empresa vai continuar valendo aquilo, tá? E a mesma coisa, tá? Que a gente vê hoje, o valuation não vai mudar, só que agora você tem mais shares. Então, não é que porque o preço da ação seja mais barato, o valuation da empresa vai mudar. Então, isso é importante porque quando a gente vê casos, por exemplo, como a Magazine Luiza, onde o pessoal, com toda essa queda que teve depois de tudo esse rally de alta, o pessoal ainda não acreditava que essa queda possa ser tão intensa, mas a realidade é que se a gente trouxer os preços da Magazine Luiza aos valores originais prévio ao split, ainda estaria muito alto.
Então, cuidado com que isso não gere uma armadilha no próprio investidor, sim? De confundir o que é os fundamentos reais da empresa e o valuation real da empresa com o preço que ele está vendo no gráfico. Então, pessoal, nós temos uma companhia com bons fundamentos, com um projeto sólido, sim? Eu vou deixar o link aqui dos sites onde vocês podem ver os fundamentos da empresa, os números da empresa. Nós vemos que graficamente nós podemos ainda ter oportunidades, sim? No curto prazo com o split, ou inclusive com entradas desde o ponto de vista gráfico, mas também nós conseguimos ver que poderia ser uma excelente oportunidade para o médio e longo prazo desde um ponto de vista do investidor que não é trader, sino que é investidor que de fato ele busca uma apreciação de longo prazo. O histórico da companhia está ao favor do investidor e a gente vê que o potencial que ela tem de crescimento dentro de um contexto que hoje nós estamos vivendo, essa migração especificamente ao digital, realmente tem tido para a Google resultados espetaculares e nós, como investidores, poderíamos ter uma parte dela. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. A gente se reencontra próxima segunda-feira no nosso novo Highlights da semana. Muito obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.